como eu falar de feminino se eu não falar de masculino. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre o masculino tóxico e o masculino saudável de uma forma bem rápida, pra gente ter uma ideia sobre a importância dessas qualidades na nossa vida como mulher e por que a gente precisa cultivar elas. Esse vídeo é de uma série de 5 vídeos onde eu falo sobre a energia feminina. Se você não assistiu os outros, eu vou deixar o link aqui pra você assistir todos eles. Meu nome é Vanessa, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, espiritual e físico. Eu espero que vocês gostem. Como essas energias são energias que tanto mulher quanto homem tem, todos nós temos dentro de nós, é importante a gente analisar alguns traços tóxicos dessa energia e alguns traços positivos dessa energia pra gente saber quando que a gente vai usar a nossa energia feminina, por exemplo, ou onde que a gente tem que usar essa energia masculina ou desenvolver essa energia masculina saudável com mais força. Então, eu vou trazer só alguns pontos, eu vou deixar aqui, não é o total, porque se eu fosse escrever não ia caber tudo aqui, então eu só coloquei alguns. Essa é a energia tóxica masculina e esse é alguns pontos da energia saudável masculina. Eu vou falar só de 3 tóxicos masculino, que é a supressão de emoções, o isolamento e a obsessão por produtividade. Suprir as emoções. A gente vê esse comportamento bastante em homens e agora, ultimamente, a gente tá vendo bastante mulheres também. E é um masculino tóxico por quê? Porque no nosso feminino, o feminino é de você sentir as emoções. E quando você suprime elas como se elas não fossem importantes ou como se elas não existissem, você tá sempre tentando agir de forma racional. E quando você faz isso, você age só na base racional, te falta conexão consigo mesmo, te falta conexão com outras pessoas também, porque nós somos emoções. Você sabia que as emoções acontecem antes do pensamento? São as nossas emoções que ditam o nosso pensamento. Claro que o nosso pensamento, quando a gente pratica, ele também pode mudar as nossas emoções, mas as emoções acontecem primeiro. É uma reação química que tem dentro do seu corpo. Então, quando você suprime isso, acaba gerando um comportamento de agressividade, ou de arrogância, ou de isolamento, falta de confiança. Você sempre tá questionando o que a outra pessoa, se ela realmente tá sentindo aquilo ou não. E isso vai distanciando. E por que é tão tóxica e por que eu escolhi essa? Por causa de relações. Se você não consegue se expressar e você não consegue ouvir as suas emoções, você não vai conseguir ter uma relação saudável, nem com você mesmo, nem com outras pessoas. E aí acontece de vários relacionamentos que eu ando observando no mundo, de pessoas que elas não conseguem falar como elas se sentem, porque elas às vezes nem sentem, elas nem querem sentir, porque muita coisa que a gente sente é emoção negativa e a gente não quer sentir isso. E aí acaba que isso reflete nos relacionamentos. O isolamento é um clássico, né? A gente sempre fala que o homem tá na caverna dele. Só que isso é tóxico, porque o que acontece? Vamos supor, quando a gente também, mulher, tá nessa caverna, que a gente se isola, o que acontece é que a gente não consegue conectar com nós mesmos e a gente não consegue conectar com o outro. Falando de uma forma ampla, quando o homem tá na sua caverna e ele se isola, e aí junto com o outro que ele não consegue falar sobre as suas emoções, como que ele vai se relacionar com outra pessoa, sendo que ele não consegue expressar isso? E a outra pessoa, a mulher, normalmente, que tá no feminino tóxico dela, ela fica se sobrecarregando, tentando suprir e nutrir emoções, fazendo que a outra pessoa sinta emoções que não é papel dela fazer. Não é papel da mulher tentar saber o que o homem tá sentindo. Ou tentar, às vezes, até mesmo fazer com que eles sintam de certa forma. Não é papel da mulher fazer isso, é papel de cada um identificar as suas emoções. Então, quando a mulher tá nesse lugar de isolamento também, que acontece de você suprimir, às vezes, desde criança você foi falado pra você que você não podia expressar as suas emoções, e aí você fica nesse isolamento. Eu prefiro me isolar, resolver sozinha as minhas questões. Então, essa é uma frase bem clássica de quem tá com um masculino tóxico. Eu prefiro resolver sozinha as minhas questões. Porque no passado, enfim, ouvi isso essa semana. Quando a pessoa tá querendo resolver sozinha as suas emoções, sim, claro, ela precisa resolver sozinha as emoções dentro dela. Mas existe a comunicação, que é uma das qualidades femininas. Mas a comunicação é você falar para outra pessoa, olha, eu preciso resolver isso dentro de mim, eu tô me sentindo assim, 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 e eu preciso de um tempo sozinho, ok?
ok você tá assim, mas a partir da parte que você se isola, às vezes até de forma para você agredir outra pessoa, que é um tratamento de silêncio, é alguma coisa do tipo, isso é uma masculinidade, uma energia, um traço tóxico da energia masculina. Porque você tá querendo punir alguma pessoa com seu silêncio. Outra questão do isolamento é que como esse isolamento, ele pode levar você a tá em depressão. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa um dos outros na questão de sociabilidade. Então, se você tá se isolando, você pode entrar num estado depressivo porque você acha que você é a única pessoa que sente isso. E na verdade, os humanos têm sentimentos bem comuns. A gente sente a mesma coisa: dor, medo, aflição, raiva. Nós sentimos as mesmas coisas. Então, você fazendo isso, você tá se isolando socialmente, você tá deixando um espaço enorme, uma chance enorme de acontecer uma depressão com você, ou uma ansiedade, ou uma desconexão com as suas emoções. Nós precisamos de ser racionais e de ser emocionais. A gente precisa dos dois. Então, se você se distancia das suas emoções de certa forma, que você não consegue, se você tem que se isolar, que você não consegue nem com você mesmo sentir, nem ter essa conversa interna com você mesmo, reveja os seus conceitos. Porque você nunca vai conseguir alcançar a unidade, o equilíbrio, se você não... A obsessão por produtividade. Isso tá tão tóxico e tá tão evidente na nossa vida hoje que tá todo mundo tendo burnout, seja homem, seja mulher, tá todo mundo cansado. E é isso, a energia feminina, ela é uma energia de descanso. Então, se você tá sendo muito produtivo ou muito produtiva o tempo todo, a conta chega. Ela chega com desgaste emocional seu, estresse, desgaste físico, você nem consegue dormir às vezes de tão cansado que você tá. Olha que loucura. Desgaste financeiro, porque às vezes a gente tem a noção de quanto mais a gente produz, mais dinheiro a gente vai ter, e não é necessariamente assim. Porque você não é uma máquina. Desculpa te avisar, estourei sua bolha, né? Você não é uma máquina, você é um humano, um ser humano. E seres humanos precisam de descansar. Você não pode só fazer o tempo todo, você precisa descansar também. E o seu físico vai sentir isso. E ele grita, viu? O seu físico, que é a sua saúde, vai dizer isso. Agora vamos falar de traços bons de masculinidade. Adoro. É a energia masculina. Essa masculinidade, as mulheres têm dentro dela. E esses aqui que eu vou falar são as minhas favoritas da energia masculina. Disciplina, intelecto e organizado. Gente, eu amo muito essas qualidades. Porque você só consegue... Elas estão muito interligadas. Mas quando você tem um propósito, que você já se conectou com a sua intuição, da sua energia feminina, e você tem um propósito, você precisa muito seguir esse propósito. E para você seguir esse propósito, você precisa de estrutura, você precisa de disciplina, você precisa de estar organizada nos seus objetivos. Senão, vai virar uma zona. E essa disciplina e essa organização, ela é muito de ação também. É você sentar literalmente e falar: eu quero isso, isso e isso. Para mim conseguir isso, eu vou precisar disso, disso e disso. É você ter clareza também, te ajuda a você manter o foco. Então, quando você tiver nas suas emoções, da energia feminina, que às vezes você não quer fazer tal coisa, a sua energia masculina vai compensar e vai falar assim: ok, entendo que você não quer fazer isso, mas a gente tem um plano e a gente precisa seguir. Eu amo quando você consegue identificar essas qualidades e você consegue elaborar essas qualidades dentro de você, a sua vida flui. Porque você já tem o propósito da energia feminina, a intuição da energia feminina, o sentir da energia feminina, e você vai ter um plano. E aí, quando você tá dentro desse plano, você ainda consegue manter a sua energia feminina e a masculina dentro, porque você tá trabalhando a partir das sensações, de você sentir. Então, ali, o masculino é mais para você colocar um objetivo, para como que a gente vai chegar lá. E o feminino é você aproveitar a jornada. Você já sabe para onde você vai, e todo esse caminho vai ser bom porque você tá aproveitando a jornada. É muito bom. Amo. E é isso pro vídeo de hoje. Bem simples, falando da energia masculina. Eu vou deixar o link dos outros vídeos dessa série aqui também pra você assistir, pra você entender como o todo funciona, tá bom? Beijos e até a próxima.